Panzer Dragoon Saga, uma obra-prima do Sega Saturno e hoje uma joia rara, uma raridade, que eu tive a alegria de ter um original e a tristeza de como esse jogo saiu da minha vida. O jogo Panzer Dragoon 1 foi o primeiro jogo que eu zerei no Sega Saturno e já virei fã da série. Logo depois veio o Panzer Dragoon Zwei, que é 2 em alemão, e também zerei bonito. Mas quando eles anunciaram que iriam lançar um Panzer Dragoon RPG, eu já fiquei muito interessado. Só que tem um problema. Quando esse jogo foi lançado, a Sega já estava em processo de botar fora com o Sega Saturno. Eles estavam já com o projeto do Dream Quest já no forno. E infelizmente o modo que esse jogo foi tratado foi triste, foi lamentável. Eles tinham uma joia nas mãos e trataram desse jeito. Ele foi lançado em 1998 e nos Estados Unidos foram lançados apenas 25 mil unidades e na Europa apenas 1.000 unidades. E dessas 25 mil, eu tive a honra de ter conseguido ser um dos donos desse jogo. Na época, quando eu comprei ele, não existia a facilidade que existe hoje para adquirir jogos até fora, hein? Via Eneba, via... Naquele tempo, o nosso YouTube, 1998, até a década de 90, o nosso YouTube era as revistinhas da época. E eu lembro que numa dessas revistas eu vi um anúncio de uma empresa que ela fazia importação de jogos internacionais, originais, de fora para o Brasil. E eu encomendei, falei, eu vou tentar pegar esse Panzer Dragoon Saga original, eu quero esse jogo. E eu fiz a compra. Na época era aquela incógnita, demorou muito tempo para chegar. E quando chegou, depois de um tempinho, quando eu abri aquela caixona de acrílico, o jogo bonitão, original, eu comecei a jogar, já me apaixonei pelo jogo. Só tinha um pequeno problema. Como eu disse, a Sega da América, eles lançaram nos Estados Unidos essas 25 mil unidades, mas como o Saturno já estava rodando praticamente escadaria abaixo, faltando poucos pregos para fechar o caixão, eles apenas portaram, sem modificação nenhuma, a não ser legendaram o jogo em inglês, mas o idioma tudo ficou em japonês, mas as legendas em inglês. O público brasileiro, esquece. E eu comecei a jogar em inglês, naquela época não tinha muita escolha, a maioria dos RPGs que eu gostava de jogar, eles eram em inglês, alguns até em japonês, que atrapalhava muito, mas era o que tinha e tinha que jogar. E eu estava feliz com o meu Panzer Dragoon, né? Mas quando eles eram quatro CDs, o jogo, quando eu estava no terceiro CD, infelizmente, esse jogo foi roubado de dentro da minha casa, junto com uma coleção de vinil que eu tinha. Eu fiquei louco. Na época eu descobri quem foi, tomei as providências necessárias, mas infelizmente não consegui reaver o jogo. Alguns vinis até eu consegui, mas não todos também. Foi outra perda que eu tive. Mas o que eu mais senti foi o Panzer Dragoon Saga, que era um jogo original. Já era difícil na época, por causa desses 25 mil unidades que foram lançadas apenas. E com o tempo ele se tornou ainda mais difícil. E o que eu tive que fazer? Eu estava no terceiro CD, eu tinha que terminar esse jogo. Apesar de estar chateado, puto da vida por ter perdido esse jogo, eu tive que apelar a cópias que não eram originais. E até elas eram difíceis de achar. Para você ter uma ideia de como esse jogo é complexo. E hoje, depois de muito tempo, eu estava dando uma pesquisada para ver se eles
tinha algum projeto de relançar o jogo, nem que fosse um remake, eu acharia super bem-vindo um remake pro Xbox Series, ou até pro PlayStation, não sei. Mas eu não encontrei muita coisa. O máximo que eu encontrei foi um projeto que eles tinham para lançar para PC desse jogo por uma empresa chamada GameTap. Só que, infelizmente, esse jogo nunca chegou a ser lançado, porque a GameTap fechou as portas. Pra você ver como é complicado esse jogo complexo. E para piorar as coisas a respeito de um possível remake, os fãs, eles em entrevistas com os antigos produtores do jogo, perguntaram sobre isso, como seria, quando poderia vir um remake. E diz a uma lenda que o código-fonte desse jogo foi perdido e que seria quase que impossível fazer um port dessa versão antiga para os consoles de nova geração. Isso, cada vez que eu ouvia essas coisas, eu ficava mais angustiado ainda do fato de eu ter tido um jogo original, já saiu como uma raridade, e ter acontecido isso. E eu até achei que hoje em dia, com esse processo de engenharia reversa, que eles poderiam até fazer um port desse jogo aí para os dias de hoje. O problema, eu acho que a SEGA, que é a dona do jogo, não tem essa vontade. Eu acho que eles poderiam fazer esse port, ou até um remake do jogo. O jogo é sensacional, a história é incrível, é muito linda a história. Mesmo nos gráficos bem limitados do Saturno, até para a época, porque era muito difícil o Saturno competir com o PlayStation 1 na época, pela dificuldade que os programadores tinham de usar, de fazer jogos para eles. Porque o Saturno, eu não sei porquê, ele tinha 8 processadores. 8 no videogame. Então, o que eles queriam fazer uma coisa para se tornar, nossa senhora, é um super videogame, acabou por complicar mais ainda. É como dizia a minha avó, se tivesse feito uma coisa mais simples, como foi o projeto PlayStation 1, talvez ele tinha feito sucesso. Como minha avó dizia, o diabo quis enfeitar tanto o olho do filho que furou com o garfo. E foi isso aí que aconteceu com o Sega Saturn. Acho que quiseram enfeitar tanto, fazer uma coisa tão louca que acabaram se perdendo no próprio aparelho. Então eu acho que vai ser muito difícil um remake do jogo, principalmente porque eu acho que não há interesse da SEGA. Eu realmente não entendo essas empresas que têm verdadeiras joias na mão e não pensam em fazer uma melhoria no jogo, um remake. Tantos remakes que estão vindo aí, às vezes não vai até que nem é necessário. E os jogos que são raridades, que são obras-primas, eles não têm essa mesma vontade. Você vê o caso da Rockstar. Ela tem 2 joias na mão, que eu considero os 2 melhores jogos de todos os tempos que eu particularmente gostei. Red Dead 1 e principalmente Red Dead 2. Red Dead 1, eles poderiam fazer uma versão remasterizada, pelo menos remasterizada, para a nova geração. Esse jogo é incrível, eu tenho certeza que o povo ia cair matando os fãs. Ele tem uma legião de fãs enorme, eu sou um deles. Mas o problema das empresas é que não há interesse. E só para quem? Para os fãs. Eu vi vários projetos de tradução do Panzer Dragoon Saga. Como ele é um jogo de RPG, são muitos diálogos, o jogo é enorme. E pelo menos na época, acredito que era complicado fazer um processo de tradução para os jogos. Hoje, eu acho que está um pouco mais fácil, tanto que está saindo muito jogo de PlayStation 1, PlayStation 2, legendados em português e alguns até dublados. Para mim, seria um sonho Panzer Dragoon Saga legendado em português. Mas, pesquisando muito, eu consegui achar uma ISO dele em espanhol, que já dá uma ajuda legal. Eu rodei ela no emulador, eu testei o RetroArch no notebook antigo lá, para ver se rodava. Incrivelmente ele rodou. Eu estou pensando seriamente
em zerar de novo esse jogo pelo RetroArch no notebook mesmo. Nem que eu espelhe na TV, faça aquelas gambiarras de sempre aí, mas é um jogo que vale a pena ser jogado. Mesmo com os gráficos da época, mesmo se tem gente que não pegou essa época e se vê o jogo hoje, é capaz de dar risada. O que é isso aqui? Mas é um jogaço. E no mais é isso aí. Eu queria mais falar como foi essa tristeza que eu tenho até hoje de ter perdido esse jogo. Ainda mais que esses dias eu, por curiosidade, antes eu não tivesse procurado no eBay, esse jogo eu já vi por R$5.000. É uma média, o jogo original no eBay. E eu tinha esse jogo. Bom, era mais esse bate-papo mesmo para mostrar a minha história, minha curtinha história, né, com o Panzer Dragoon, que quase que não termina porque eu não tinha terminado o jogo ainda quando me roubaram. Mas tive que apelar a jogos não originais. Mas é isso aí, cada um caça com o que tem. E depois eu vou testar ele direitinho, ver se rodou redondo mesmo o RetroArch no notebook, porque eu estou testando ainda o RetroArch no notebook. Meu notebook ele é bem capenga, né? Mas à primeira vista ele rodou muito bem no notebook, com legendas em espanhol. Então já dá para dar uma jogada de novo aí, já deu até uma vontade. E se eu conseguir espelhar na TV, que eu também tá, eu não sei se o problema é do notebook ou da TV, que eu não estou conseguindo mais espelhar um no outro, eu ligo no HDMI, eu faço um trambique qualquer. Eu não assisti MacGyver à toa. Então, é isso aí. Eu vou fazer mais testes, vou jogar e depois eu trago até para ver o resultado de como ele ficou em espanhol. Para quem não conhece, conhecer. Para quem conhece o jogo, matar a saudade. E eu vou desligar aqui porque a Jade ela está tentando roubar o fio do microfone. Valeu, pessoal. Vida longa e próspera e bora jogar. Cuidado, Edge.